Então vamos agora para o nosso último estudo do segundo trimestre de 2013, né? A lição 13. Para que não nos esqueçamos, né? Título da lição sobre Malaquias, o último livro da Bíblia, o último profeta que estamos estudando, profeta que veio bem depois da queda de Jerusalém, quando já estavam os últimos retornando para a pátria, né? Vocês podem ver que o cenário é o mesmo, ele também foi filmado na mesma hora, tudo ao mesmo tempo. Tá um pouco difícil nós fazemos esses vídeos. A gente gasta assim, no mínimo 10 horas por semana para escrever, etc, revisar, mas chega a 15 horas. Eu calculei muito. Então, às vezes falta tempo, aí acumula, etc. Mas eu sei que não teremos que dispor desse tempo ainda por muito tempo. Graças a Deus. Esses últimos tempos estão sendo muito trabalhosos. É difícil de armar tempo para as coisas de Deus. Como está difícil isso. Vamos orar. Santíssimo Deus, abençoe-nos agora nesse último estudo aqui sobre Malaquias, tão importante também para nossos dias. Abençoe-nos para que possamos ser transformados por essas lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos aqui ver qual é o ponto principal desse nosso estudo dessa semana. Vamos fazer alguns pontos aqui. O foco do estudo dessa semana é o amor de Deus por seu povo, né? E aponta para a segunda vinda de Cristo. Zacarias já falava na segunda vinda de Cristo também. Aponta também para a nossa responsabilidade como correspondência ao amor de Cristo. Se Ele nos ama, não devemos ser indiferentes. Nós devemos amar a Cristo também, não é? Então aqui está falando, em Malaquias está falando de uns sacrifícios baratos, defeituosos, de animais baratos, animais de segunda categoria, animais mancos, coxos, cegos, animais doentes, animais fracos, enfim, animais que não valiam tanto. Esses animais estavam sendo sacrificados, eram esses animais que estavam representando a Jesus Cristo. Esses animais estavam representando o Cordeiro de Deus, aquele que salva. Eles perderam a noção das coisas, perderam completamente a noção das coisas, aquele povo. Mas por que isso? Olha, vejam bem, hoje, esses tempos aqui eu vi uma pregação da minha igreja, que o pregador fez um apelo. Eu achei muito esquisito, que muitas pessoas foram para frente, alguns choraram, e voltaram da igreja, voltaram para casa, e de meio-dia prepararam o seu chimarrão. Então, os apelos se tornaram uma rotina, sem sentido algum. As pessoas choram naquele momento, porque o pregador faz ali uma mensagem emocionante, etc. Choram, mas não se arrependem, não muda nada. Assim era naqueles tempos. Eles não estavam mais conseguindo entender que aqueles animais defeituosos não representavam Jesus Cristo. Aquilo era um sacrifício caro, vamos ser bem corretos, bem honestos. Aquele sacrifício era caro, porque não valia nada. Estavam botando fora um animal, né? Um animal manco, coxa, etc. Bom, podiam fazer um churrasco com ele ali, então. Ganhavam mais. Porque como sacrifício não valia nada. É bem isso. Eles roubavam os dízimos e as ofertas, né? Eles não devolviam, ou não devolviam tudo, só negavam a parte da sua renda. O dízimo é 10%, é uma proporção determinada por Deus. Oferta é o que eu quero corresponder a dar a Deus, né? Então, eles tomavam a decisão de dar uma oferta, vamos dizer, de 8%, vamos dizer assim, e davam 8%, ali a pouco não davam mais 8%, e não mudaram o seu percentual. Aí um mês deixavam fora, numa safra deixavam fora, mas naquela época era mais por safra, né, por venda de gado, etc. Ou não ofertavam tudo. Era assim, né? Parecia lá no início, Ananias e Safira, né, no início do povo de Israel ali. Venderam uma terra lá, uma casa,
E não deram tudo aquilo que tinham prometido. Então que tivessem prometido menos. Aí estava certo. Né? Aí tinha o divórcio. Olha só, o divórcio. Aqueles homens ali, o que eles faziam? Bom, todo mundo envelhece. Eu também já envelheci. Ontem fiz 63 anos, né? Dia 24 de maio. E, bom, minha esposa, mais uns dias vai fazer 60. Não contem pra ela que eu falei aqui isso, só entre nós, tá? Eu não importo com a idade. A minha esposa tem uma aparência de um máximo uns 40, né? Estou feliz com isso. Muito feliz. Eu tenho orgulho até dessa parte dela ter essa idade, mas aparentar bem menos. Eu também. O marido que ela tem, por isso que ela está assim, uma aparência boa, né? Tudo bem. Então aqueles homens faziam o seguinte, eles envelheciam, e as esposas também envelheciam, né? Mas a mulher não pode envelhecer, né? Essa é a cultura. A mulher tem que continuar, então ela vai fazendo... Hoje, a pressão em cima da mulher é tão grande que ela vai usando botox, vai esticando aqui e dali, vai preenchendo lá, vai etc e tal, lá para manter a aparência que não corresponde mais com a idade. Não, claro, a mulher quer ser bonita, mas não exagere também. Então eles faziam naquela época, não tinha botox, não tinha preenchimento, não tinha operação plástica, não tinha nada disso, né? Então o que eles faziam? Trocavam por outra. Era muito prático. Eles eram bem práticos naquela época, né? Trocavam por outra mulher, pegavam uma mais nova e, para variar, pegavam uma mulher pagã. Aquelas mulheres pagãs eram mais sensuais, né? Elas aprenderam a sacanagem da coisa. No aspecto da sensualidade, elas eram mais atraentes que as mulheres do povo de Deus. Ou seja, no sentido errado da coisa, né? Elas tinham mais capacidade de prostituição, vamos dizer assim. Não é? Entendiam mais da coisa. Barbaridade. Que coisa triste. E aqueles homens largavam da mulher da sua juventude. Isso naquele tempo chamava-se, não era divórcio, chamava-se repudiava a mulher. Não quero mais, vai embora, não quero mais. Que coisa mais triste, né? Nem dá vontade de falar nisso. A mulher, fico pensando na minha mulher, se fosse repudiar ela, tão querida que ela é. Ela é meiga. Não dá nem para pensar uma coisa dessa. Fazer isso com uma mulher, né? Pegava uma mulher pagã, casavam-se com uma mulher pagã. E aquela mulher feliz da vida. Um homem velho, ali, tem bastante dinheiro, tudo o que queria. O mundo é assim, esse é o mundo. E aí finalmente veio Zacarias, Malaquias, né? Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão tudo loucos. O que vocês estão pensando? E os senhores sacerdotes, vocês que aceitam esses sacrifícios baratos, que são caros, né? Porque é posto fora, não valiam nada. Por que eles não ensinam? Eles não ensinavam o povo. Os sacerdotes não ensinavam o povo. Deixava assim mesmo. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu sou professor do curso de administração de empresas. Eu vou dizer uma coisa aqui. Aplicando para o dia de hoje. A igreja é como toda e qualquer organização. A igreja é o que são seus líderes. O pastor, os anciãos, etc. Isso é a igreja. Os membros são aquilo que os seus líderes ensinam. Se os líderes ensinam o certo, mas fazem o errado, a igreja vai ser errada. Então os membros são aquilo que o pastor ensina e que o pastor é. Não adianta ensinar, temos que fazer revivamento, etc. E continuar assistindo, sei lá, como já vi por aí. Big Brother. Ser fanático por futebol, colocar isso no Facebook. Os líderes, o que aconteceu naquele tempo dos animais defeituosos, dos dízimos roubados, dos divórcios, né? Era culpa dos sacerdotes, que não estavam mais ensinando o povo direito. Não estavam mais ensinando direito o povo.
Se eu sou ancião, se eu sou pregador, eu tenho que ensinar. Chamar o pecado pelo nome. Isso é duro. Eu tenho muitos inimigos por causa disso. Também tenho muitos amigos. Curiosamente, os amigos são exatamente aqueles que querem acertar. Eu também não sou alguém que é perfeito. Eu não sou. Davi também não foi. Mas Davi foi amado por Deus porque ele se arrependia. Nisso Davi é um grande exemplo. Malaquias diz: o povo não está vivendo à altura. Ele apelava para as mudanças. Havia um relaxamento. Porque os líderes não estavam mais ensinando as coisas. E eles se casavam ali daquele jeito, e se descasavam, e se repudiavam as mulheres. Irmãos, hoje tem muito divórcio dentro da igreja, mas onde é que já se viu uma coisa dessas? Não, as pessoas se separam. Sabe o que é isso? Isso só tem uma explicação, só tem uma explicação. Não foi Deus que uniu aqueles dois. Foi outro. Os dois se uniram. Porque se amavam, ou se atraíram, ou foi paixão, sei lá o que, depois não deu mais, né? Por qualquer outra, não foi Deus que uniu. Quando eu era jovem, eu orei a Deus que Ele escolhesse a minha esposa. Hoje, estamos casados há 34 anos. Eu não contesto a Deus nessa escolha, não. Porque se encaixa, como uma engrenagem, se encaixa. As minhas manias são as manias dela. Nós somos iguais. O que um gosta, o outro gosta. Não, ela não teve que se moldar a mim, nem eu a ela. Nós somos do mesmo tipo, do mesmo jeito. Inclusive cometemos alguns erros, somos do mesmo tipo de erros. Então um vê o outro e começamos a corrigir juntos, porque a gente se encaixa perfeitamente, ou quase perfeitamente. E é bom viver assim. Eu não me imagino separar desta mulher. Eu não vejo como ela também iria separar de mim. Não se cogita nisso. Isso não é assunto aqui entre nós. Mas hoje também entra dinheiro feio na igreja. Eu lembro que tempos atrás, quando eu era novo, um pastor da nossa igreja fez um apelo. Mas que apelo curioso ele fez. Ele disse assim: gente, não tragam para oferta aqui na casa de Deus dinheiro tão feio. Ele mostrou algum. Notas velhas, notas rasgadas, faltando um pedaço, nota suja. Esse pastor instruiu o povo. Porque o povo estava inocentemente achando que para a igreja se traz as coisas mais baratas, as coisas secundárias, aquilo que está desgastado, aquilo que está velho. A senhora White ensinou: não vai com a tua roupa do dia a dia, tem uma roupinha melhor. Ou seja, use a tua melhor roupa. Se você é pobre, use para sábado a melhor roupa. Você não precisa vir com ostentação, nem deve. Mas use a melhor roupa. Seja para Deus o melhor. Então diz aqui: provai-me nisto, diz o Senhor, provai-me nisto, provai-me nas ofertas, devolva as vossas ofertas e veja se eu não vou abençoar vocês. E aqui nós não queremos cair na teologia da prosperidade, ou seja, muito bem, então vou devolver para enriquecer. Não é isso. Não é isso. Já vi muito disso em nossa igreja. Não é isso. Eu estou devolvendo porque Deus me abençoou. Eu não devolvo para ser abençoado. Não vamos inverter as coisas. Bom, por fim, aqui o povo estava chiando, estava reclamando: poxa, Senhor, mas que adianta sermos fiéis se é os soberbos que crescem, se é os soberbos que crescem. Eu vou ler Salmo 17, o Salmo 17, vamos ver se eu encontro aqui rapidinho, nós estamos chegando lá, no Salmo 17, aqui está, Salmo 17, versículo 14 e 15, aqui eles estavam reclamando: olha, os soberbos crescem. Hoje é a mesma coisa, Como é difícil a nossa vida de cristão, Temos que trabalhar, e quem cresce são os outros, E o Senhor, Deus atentava e ouvia, E eles são os mais ricos, e nós trabalhamos, somos fiéis, nós crescemos devagar, É bem assim. Mas deixa eu ler aqui, Salmo 17, 14. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida. No Salmo 17, 13 em diante. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os.
Livra-os do ímpio. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, cujo ventre tu enches dos teus tesouros. E agora escutem mais um pouquinho aqui no versículo 15. 14 ainda. Os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam os seus pequeninos. 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Irmãos, vamos concluindo. Aqui é o seguinte: os que se salvam, o quinhão deles é no céu, é na eternidade. Os que se perdem, o quinhão deles é aqui. Qual é que você prefere? Essa é a questão. Essa é a grande questão, né? É isso que nós temos que atentar, temos que ter cuidado, né? Porque, no caso, o sol da justiça, ele vai vir, Jesus Cristo vai vir. Então atentamos para Moisés, os fundamentos, né? Moisés escreveu, lá naquele tempo de Moisés, os sinais, os poderosos sinais da saída do Egito. Atentemos para isso é bom para nós, né? Atentemos para Elias, para nos arrepender, né? Os sinais de Moisés, os sinais de Jesus Cristo, são para nós o fundamento de que Deus pode, Deus é capaz, Ele cumpre, Ele é bom, Ele é amor, né? Ah, sim. Lembremos-nos desses fundamentos, porque no final tudo será posto no lugar, né? Os governos poderosos estão perdendo o controle. E quando perder o controle, quando o controle sobre a criminalidade, sobre o tráfico de drogas, sobre a maldade, sobre a corrupção estiver num certo nível que não dê mais para suportar, quando o próprio governo estiver nesse nível, os governos, o mundo inteiro, uns mais, outros menos, né? O Brasil provavelmente é na dianteira, né? A gente vê isso. Semana passada, terminamos de trabalhar, todos os brasileiros terminaram de trabalhar para pagar os seus impostos, né? Quando perder o controle total sobre o mal, então Jesus tem que voltar. É o fim que está chegando. Graças a Deus. Nós estamos preparados, nos preparando para o fim. Prepara-te também. Nosso Senhor Jesus Cristo, fica conosco, abençoa-nos, salva-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. E agora, dessa vez, então, até o próximo trimestre. Que nós estudemos e nos preparemos, porque Jesus vai voltar logo.